Olá, você que acompanha o Infomoney, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão. Para você que está vendo ao vivo, hoje é segunda-feira, agora são 12 minutos para 6 horas da tarde, o Bolsa está fechando na segunda-feira, dia 29 de janeiro. Para você que não está vendo ao vivo, não se preocupe, hoje o programa tem um prazo de vida bem longo, porque a temporada de resultados das empresas listadas na Bolsa referente ao quarto trimestre de 2017 e ao ano inteiro de 2017 está começando hoje. Após o fechamento do pregão, a Fibria vai inaugurar a temporada de resultados corporativos, divulgando seu balanço. É muito importante para você que investe em ações acompanhar a temporada de balanços. É o momento em que a empresa se reporta, não só com números, mas também com apresentações, para mostrar como que ela foi nos últimos 3 meses e quais as perspectivas com base nisso para os próximos resultados. Então é fundamental, na hora... a gente brinca que o treino é quando não tem temporada de balanços, quando vem a temporada é que o jogo está valendo de verdade, a gente vai ver se aquelas empresas que a gente está investindo estão de fato entregando alguma coisa positiva. Bom, para fazer esse balanço dos balanços, né, de quem deve se destacar nessa temporada que começa agora, eu tenho aqui ao meu lado no estúdio da Infomoney TV, Marcos Saravalli, ele que é analista da XP Investimentos. Inclusive, inaugurou um blog aqui no Infomoney. Produção, vamos botar aí na tela o blog do Saravalli. E também, para quem está vendo aí pelo Facebook, pelo chat da IMTV, também já vale a pena acessar o blog. A gente vai jogar o link aí. Ações para se aposentar. Você entrando lá, deixando o e-mail, você já recebe sempre que tiver uma nova publicação. Ouvi dizer que a carteirinha do programa até, Saravalli, do 30 minutos para se aposentar, tá indo bem, né? A gente tem algumas recomendações um pouco fora da caixinha, né? Principalmente em ações consideradas small caps, com menor liquidez. Entendendo um pouco do perfil, eu acho que o espectador que entender bem o perfil e o projeto que a gente constrói, não é um projeto para a gente obter retorno em um dia, em uma semana. É algo para a gente realmente se aposentar, né? Então, a nossa preocupação não é o que vai acontecer com a ação que a gente está comprando amanhã. O objetivo mesmo é a gente pensar no longo prazo. Realmente, algumas ações performaram muito bem. O cara vai poder se aposentar mais cedo. Né? Esse é o objetivo, a gente tentar trazer a aposentadoria cada vez mais cedo para quem acompanha o programa. Mas é um objetivo, é um trabalho de longo prazo. Então, é importante para quem acompanhar semanalmente o programa, porque toda semana a gente tem atualizações, ou aumenta a posição, ou diminui. Para deixar claro, só o programa que a gente está falando é o 30 minutos para se aposentar com ações. Toda sexta-feira, 11h40, né? 11h40. 11h40, ao vivo aqui na Infomoney. Programa para quem acompanha análise fundamentalista, é fundamental ver esse programa e fundamental ver esse aqui também, porque vamos falar de resultado, né, Saravalli? Eu estou acompanhando aqui a transmissão no Facebook, pessoal. O Cabral já comentou aqui 2 lendas no mercado. Cabral, você que é uma lenda, aliás, tem que voltar aqui na Infomoney. É o professor Cabral? Professor Alexandre Cabral. Vou deixar um abraço para ele também, que a gente tem alguns grupos que a gente participa junto. Cabral professor Cabral, amanhã inclusive vou estar junto com ele no top da CVM. Bem legal, hein? O Cabral, um abração, me ensinou muito sobre opções e, bom, o cara é uma lenda no mercado. Mas agora vamos para a pauta aqui, Saravalli. Hoje começa com Fibria, tem gente já falando que vai ter um EBITDA recorde, a ação está um pouco contaminada hoje com a notícia que pode ser vendida para Paper Excellence, o papel está subindo 8% ou 9%, mas... Não se atendo só a Fibria, só peguei ela como exemplo porque vai abrir a temporada. Queria saber de você, da equipe da XP, o que vocês esperam dessa temporada? Será que vamos ter uma confirmação daquela recuperação que a gente está vendo na economia? A gente pode começar a sentir mais nas empresas? Enfim, qual a expectativa antes de começar essa temporada que vocês estão para os números que vão vir? Bom, então sempre para alertar, o resultado em si é sempre importante, né? O mercado sempre fica ansioso, antes da abertura ou pós-abertura vem os resultados, mas é importante também que os analistas acompanham muito a teleconferência, né? Nesse momento que os executivos das empresas divulgam principalmente o que foi o passado, mas expectativas para esse ano de 2018. Né? E aí, às vezes, a gente vê algumas oscilações dentro do pregão um pouco mais forte, então é importante também acompanhar as notícias, as comunicações aí das empresas na temporada de balanços e nas teleconferências. Em resumo, a temporada vem muito forte por 2 principais indicadores. Talvez um principal indicador que a gente viu falando ao longo de 2017 foi o fato da redução da taxa de juros. Né? Reduzir taxa de juros é benéfico para todo mundo e para as empresas que se endividaram muito no período de 2014 até 2016, não necessariamente por tomarem mais dívidas, mas pela redução da geração de caixa,
agora nesse momento também tem sido muito benéfico com menores juros, né, nas despesas financeiras, vai ser mais lucro para todos os acionistas. Então a expansão de lucro tende a ser muito forte nessa temporada de balanço. Mesmo que não tenha uma grande melhora operacional, né? Porque Exatamente. a DRE vem, né? Vem a receita, Custo, aí vem os custos, despesas. Aí antes do lucro e do imposto de renda, obviamente, vai ter o resultado financeiro. Resultado financeiro. Só nessa linha, né, muito próximo ali da linha final, só nessa linha a gente vai ver melhora. Né? A melhora para alguns setores pode ser muito forte. Né? A gente sempre lembra o caso de CSN, que é uma empresa extremamente alavancada, mas todo o setor de varejo, de consumo, que tem essa relação com o CDI, com a taxa básica de juros, a expansão vai ser muito forte e ela vai acontecer. Talvez nem 100% dessa expansão de menor despesa financeira já esteja incorporada, por isso a gente continua otimista. Mas se a gente olhar para o resultado operacional, para a linha de cima do DRE, né, para expansão de receitas operacionais, essa receita para alguns setores realmente já começou a acontecer e os números podem ser muito fortes. Né? A gente pega o setor industrial, infelizmente a nossa base é muito fraca, a gente andou quase 10 ou mais de 10 anos para trás, mas agora na recuperação tem alguns setores que a linha operacional, né, a receita, pode crescer 30%, 40%, 50% ou até mais do que isso. Isso que a gente chama, que acho que vai acontecer bem nessa temporada de balanço, é o que a gente chama de alavancagem operacional. Então, a receita crescendo 10%, o EBITDA pode crescer 50% em determinadas empresas e o lucro crescer realmente 100%. Né? Parece ser um número forte? Vai ser muito forte para algumas empresas. Né? A gente viu isso muito bem ao longo do ano passado no caso da Usiminas. Né? Eu gosto sempre frisar, reforçar esse ponto. Né? Se a gente tivesse hoje em janeiro de 2017 e olhasse por EBITDA da Usiminas ao longo do ano, a gente está falando em 500 milhões de reais. A empresa entregou mais de 2 bilhões de reais em EBITDA no ano. Ou seja, as revisões e os analistas, em média, até por contabilidade, princípios contábeis, são conservadores. Né? Então, a temporada de balanço tem uma chance muito grande de surpreender a gente positivamente por esses dois principais fatores. Né? Não é nem conservador, né, Saravalho? O cenário que a Usiminas e outras empresas, principalmente do setor industrial, era o cenário que elas apontavam. Né? A economia não dava nenhuma luz no fim do túnel para acreditar que poderíamos ter uma revisão tão significativa nas operações. Agora você falou de impacto financeiro positivo pela queda da Selic, que ainda não está 100% incorporada. A Selic hoje está 7%, mas a Selic média do ano passado deve ter ficado nos 10%. Perto de 10%, então, pouco abaixo. Ainda tem um espaço para melhorar na linha da receita da despesa financeira. E a questão da alavancagem operacional, que em tese, para uma empresa ter mais resultado, ela teria que investir mais. Só que muita empresa está com capacidade ociosa, então ela pode ter um aumento de operação sem investir R$1, né? Então, exatamente. É meio que o melhor dos mundos. Agora, a gente deve ter uma fotografia maravilhosa de vários setores aí. Então, já vou engatar duas perguntas. Quais são os setores que a fotografia vai estar maravilhosa, assim, no sentido de um ótimo crescimento operacional, até redução de despesa e, consequentemente, um bom EBITDA e um lucro líquido? E em cima desses setores, quais deles que não estão inteiramente precificados na Bolsa? Ou seja, quais que podem surpreender os investidores e analistas tendo uma nova alta na Bolsa após o resultado? Então, acho que os principais setores que devem surpreender essa temporada de balanço são aqueles que têm o maior conceito de alavancagem operacional. Né? Então, aqueles que realmente sofreram mais no período de recessão, mas também são os que mais vão percentualmente ter melhora nos indicadores. Né? Então, talvez o setor que a gente já viu, começou a acompanhar no segundo, terceiro trimestre, vai acompanhar agora, é o setor de siderurgia. Acho que sempre quando a gente pensa em alavancagem operacional, talvez siderurgia é um dos primeiros a vir na cabeça. A gente tem, por exemplo, o caso da Gol, né, de aviação civil. A gente hoje não tem tantos exemplos na Bolsa, talvez a Gol seja o principal exemplo aqui na Bolsa brasileira, mas acho que o exemplo da Gol, né, de aviação, acho que é o mais fácil de entender. Né? Então, você pegar um avião vazio com 2 pessoas viajar daqui para Manaus é o mesmo custo que você vai ter viajar com um avião cheio daqui para Manaus. Então, na medida que você vai colocando pessoas dentro do avião, né? A gente sempre gosta de usar o exemplo de avião, que é bem fácil de entender, você vai diluindo esse custo por passageiro e a empresa vai ganhando muito mais nesse momento de expansão. Então, isso acontece com o alto forno de uma siderurgia. Né? Você produzir 10% ou 50%, o alto forno está lá ligado, né? Então ele tem um custo ali de manutenção muito alto, né? E na medida que você vai expandindo a sua produção, esse custo vai sendo diluído, você vai tendo ganho de margem de rentabilidade. Então talvez o setor de siderurgia, em termos operacionais de alavancagem financeira, vai ser o mais
fácil de entender e de ver, e provavelmente o mercado vai se surpreender positivamente, ou seja, a gente não acredita que esteja precificado esse movimento de recuperação da atividade econômica. E lembrando também que ao longo do ano a gente pode ter notícias positivas, né, que não estejam incorporadas. As siderúrgicas anunciaram aumento de preço, né, para a distribuição em janeiro desse ano, né, ou seja, a gente vai incorporar isso no próximo balanço do primeiro trimestre de 2018. Né. E também tem o setor de varejo. O setor de varejo que vai apontar vai incorporar duas vertentes, aí não só o lado operacional como o lado financeiro. Mas a gente já viu isso também, o mercado já precificou uma parte, a gente já viu que a gente teve um Natal bastante satisfatório, foi o melhor Natal aí nos últimos 3 anos, né? Na verdade foi o primeiro Natal de expansão, depois de algumas recessões do setor andar para trás. Então tem vários indicadores que o setor de varejo e consumo deve ser um setor que deve incorporar tanto o lado operacional como o lado financeiro. Então, acho que esses dois setores, para a gente se posicionar antes da temporada de balanço, né? Hoje a gente tem a Fibra inaugurando a temporada de balanço, mas a Fibra está muito mais relacionada com atividade externa global do que com o Brasil. Sim. Mas também o global está indo muito bem, obrigado também. É a primeira vez em uma década que o mundo inteiro está crescendo de forma coordenada. Até o Japão está voltando a crescer, né? Estados Unidos, Europa. Então, a Fibra também agradece. Mas olhando para o Brasil, acho que a gente tem que olhar para os cases que vão se beneficiar da recuperação brasileira, que é principalmente siderurgia e varejo e consumo. Nesses dois setores, Saravari, siderurgia temos 3 empresas, Gerdau, em Minas e CSN. Queria saber quais são suas prediletas. Agora, consumo e varejo, temos um leque bem amplo, né? Você pode colocar uma varejista de vestuário, uma loja Zener, um e-commerce com o V2W, Magazine, ou uma varejista mais que atende diversos players, como lojas americanas, enfim. Quais que são nesse cestão de consumo e varejo suas preferências e também no setor siderúrgico? Então, começando pela siderurgia. Olhando para o Brasil, quem está mais exposto ao Brasil são os Minas e a CSN. Né? A CSN, eu sempre gosto de dizer, o mercado tem muito preconceito com o CSN. Né? E tem motivo para isso. Né? Empresa extremamente alavancada, atrasou para divulgar os balanços publicamente, enfim. Tem uma série de motivos para ter esse preconceito. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma empresa que, vendendo alguns ativos, diminuindo a alavancagem, ela volta a gerar caixa esse ano, né? Pode ser uma geração forte de caixa. Então, tem alguns indicadores que os Minas e CSN provavelmente vão ser as mais beneficiadas em termos de surpresa nessa temporada de balanço. Mas a Gerdau também vai junto. Só que lembrando que Gerdau, como aço longo, ela está mais exposta à construção civil. Construção civil é um ciclo muito longo, né? A gente está agora terminando o ciclo de 3 anos atrás, demora muito para se recuperar, mas também tem sinais de recuperação. E também tem uma exposição grande aos Estados Unidos, à América do Norte. Então, preferência, assim, em termos de temporada de balanço, muito mais os Minas, CSN do que Gerdau, mas todo o setor deve ser beneficiado. Né? Em termos de varejo, a gente vê cada empresa no seu segmento, no seu setor. Né? Talvez o setor como um todo deve entregar bons resultados. Mas a gente vê, assim, como foi o caso de Magazine Luiza, que fez também, acho que a terceira vertente da temporada de balanço, né? A gente falou de financeiro, do operacional. A terceira é a lição de casa. Né? As empresas fizeram muito a lição de casa. Por que a Magazine Luiza subiu em 2016 muito forte, em 2017 muito forte? Porque também a gente tem que dar um mérito para eles. Né? Fizeram uma lição de casa muito bem feita. Agora, acho que na nossa visão, a gente começa a ver a Via Varejo. Né? A Via Varejo foi um dos cases que atrasou um pouco o timing de fazer a lição de casa, mas os resultados também devem começar a aparecer. Então, talvez assim, a gente vê, lógico, que lojas Renner, lojas americanas devem performar bem dentro de um contexto como um todo. Mas talvez a Via Varejo é que deve ter melhor que a gente chama de momento, né? Ou seja, deve surpreender positivamente. O papel já veio muito bem no ano 2017, mas deve continuar surpreendendo nessa temporada de balanço também. Só para fechar o assunto consumo e varejo, te preocupa de alguma certa forma? A gente não saiu nenhum resultado ainda, mas tivemos já a prévia operacional da Hering e, se eu não me engano, da Multiplan ou da Iguatemi, 2 prévias que vieram abaixo do esperado. A Hering, um absurdo, conseguiu a proeza de cair as vendas num dos melhores natais dos últimos anos. Ela teve queda de vendas de uma base de comparação extremamente fraca, né, que em 2016 tinha caído quase 10%, ela conseguiu cair quase 1% na comparação 2016-2017, dos últimos 3 meses.
Isso preocupa de alguma forma ou são dados pontuais de empresas pontuais que não refletem o mercado como um todo? Eu acho que o mercado como um todo não dá um benefício para dúvida para essas algumas empresas isoladas, né? Ou seja, numa forma geral, uma ERG em casos isolados, o mercado vai ter que ter uma recorrência de resultados, 1, 2, 3 trimestres seguidos, para falar realmente a empresa se reencontrou, né? Mas a princípio o mercado deixa um grande ponto de interrogação em ERG, com alguns outros casos isolados, assim como era a Magazine Luiza lá nos R$7, né? Era um ponto de interrogação gigantesco. Agora o papel teve que ir para 200, para 300, 400, para o mercado falar realmente a empresa se reencontrou. Então acho que o que está faltando é muito isso, que a gente viu o ano passado em Natura, alguns outros cases, né? Então acho que esses cases são mais casos isolados do que dentro de um contexto como um todo, né? Mas ao mesmo tempo, de repente pode ser uma oportunidade, mas a empresa ainda não mostrou que realmente essa oportunidade vai valer a pena você correr esse risco, né? Então, é melhor a gente ter o que a gente tem mais conforto, né? Sensibilidade, que são esses cases como Via Varejo, Lojas Americanas e na sequência Lojas Renner. Lojas Renner a gente gosta também, mas é um case muito mais bem precificado, né? Então, talvez equilíbrio, risco, retorno, potencial de valorização é muito mais uma Via Varejo do que outros cases, né? Bacana. Bom, para fechar... queria até pegar um espaço para falar dos piores, mas não sei se teremos algum destaque tão negativo. O mercado está tão eufórico, mas se você quiser comentar algum. Mas a pergunta que eu queria fazer para finalizar, Saravalli, a gente já falou de melhora operacional, melhora financeira de fato vai ter, então devemos ter um lucro líquido maior. Se isso não vier de melhora operacional, tudo bem, mas se vier, melhor ainda. Então vamos ter mais lucro e menos investimentos, né? Porque, querendo ou não, empresas não investiram tanto nos últimos resultados. Sim. E 2018, por ser um ano de eleição, a gente ainda está saindo de uma crise, certamente não deve estar no pipeline fazer grandes investimentos. Menos investimento, mais lucro, a gente pode ter mais dividendos. Nesse cenário, tem algum setor, algumas empresas que, para aquele investidor que gosta de ter um dividendo, pode ser um bom momento para colocar na carteira? Eu acho que são dois setores, né? Assim, um não é um setor exatamente, o outro é um setor. O que eu falo que não é um setor? Primeiro são aquelas empresas que estão há muito tempo sem distribuir R$1 de dividendos, né? Ou que estão acumulando prejuízos, enfim, que sofreu realmente com a recessão. Então vamos voltar ao caso de Usiminas, né? A gente sempre até brinca. Tem uma briga societária gigantesca entre os dois principais controladores da Usiminas e a gente sempre brinca assim, é como se fosse um casamento, né? Faltou dinheiro, eles aparecem brigando e todo mundo sabe que eles estão brigando. Voltou a dar lucro, parece que ninguém mais fala da briga entre eles. A briga continua, mas não é mais esse assunto, né? Então provavelmente a Usiminas, vai ser uma boa pagadora de dividendos? Não vai, mas vai voltar a distribuir. Acho que talvez já é uma questão para o conselho de administração, já é o que a gente vai fazer com esses recursos, né? Distribuir bônus para os executivos, distribuir de dividendos, mas é isso que você falou, não tem investimento, mas tem lucro, vamos distribuir dividendos. A gente tem Petrobras também, acho que é um case que volta a distribuir dividendos, né? Possivelmente, pode ser a Vale também, volta a gerar muito caixa dentro desse cenário. Então esse é o primeiro setor, né? Empresas que ou sofreram muito, ou que estavam passando por processo de reestruturação, né, ou que não geraram lucro nos últimos anos, volta a distribuir dividendos. Apesar de não ser excepcional, mas é algo que a gente não via há 3 anos, né, em determinadas empresas. E o segundo setor, que acho que é um setor um pouco mais lento, mas eu acho que vai ser talvez um dos melhores setores na Bolsa, mas assim, muito para você carregar, para acompanhar, para perfil de dividendos mesmo, vai ser o setor de construção civil. Um grande exemplo, que eu sempre gosto de citar, é a Cyrela, né? Ela vinha com um ritmo de vendas aí na ordem de 5 bilhões de reais e ela a gente está num novo mercado, o mercado é um pouco menor agora, está mais enxuto, né? Dentro do segmento de atuação dela, e ela vai caminhar para uma faixa aí de 3 bilhões de reais, isso ordem de grandeza, né? Esse net, né? Esse delta de diferença, onde que ele está hoje? Ele está basicamente em estoques, né? Então, as empresas vão passar por esse momento de desestocagem, né, de vender. Na medida que vai desestocando, ela vê que não precisa de tanto capital e ela simplesmente distribui isso para os acionistas ao longo do ano. Isso deve acontecer no setor inteiro, tá? Então, não diria que é uma empresa isolada. Eu acho que o setor de construção civil vai ser um setor, mas não vai ser, em algum momento, vai ser ao longo do ano, ela fazer essa distribuição de dividendos. Um exemplo para a gente deixar bem claro aqui, mais ou menos o que aconteceu com a EZTEC no finalzinho do ano passado. Ela vendeu um grande ativo e ela falou para os acionistas, não preciso de tanto caixa assim, né? Estou num novo ritmo. Só que no caso dela foi de uma vez só, porque era um grande ativo que representava um lucro muito grande. E distribuiu
e a ação subiu muito forte para esperar esse dividendo. Né? Isso vai se repetir no setor de construção civil, mas é um setor um pouco mais lento, tem seu próprio ciclo que demora um pouco mais. Então, para ter uma posição para um investidor mais paciente, com um perfil mais de longo prazo, é a Cyrela o nome ou tem alguns outros eu casos? gosto muito de MRV, porque a MRV ela casa tanto o upside de crescimento, né? O setor dela vai muito bem, é uma empresa que não sofreu na recessão, continua com uma estrutura de capital muito boa. Ela tem o dividendo natural que vai acontecer e tem esses upsides que ela pode vir com uma distribuição extraordinária ao longo do ano. Tá? Essa extraordinária vai acontecer, vai se depender muito do ritmo de vendas, né? De alguns fatores acontecendo. Cyrela e outras empresas eu acho que vão acontecer, mas é difícil saber quando isso acontece. Né? Até por uma questão matemática, né? Sem entrar em detalhes muito de rentabilidade, mas se você pega o ROI, né? Que é aquele lucro sobre patrimônio, na medida que você pode reduzir, as empresas podem optarem também por reduzir seu patrimônio, porque a hora que volta a dar o lucro, parece que o ROI se expande muito. Né? Então, na medida que você distribui esse patrimônio, você diminui esse patrimônio, a hora que você volta a dar lucro, o ROI fica muito maior percentualmente. Então, as empresas até vão optar por distribuir parte desse patrimônio, porque não precisam mais, e melhora também os indicadores de rentabilidade. Né? Então, tem esse efeito aí subjetivo, mas que deve acontecer e não vai ser em uma empresa isolada. Acho que em várias empresas no setor de construção civil isso vai acontecendo ao longo do ano. Quem diria, né? O setor de construção civil sendo bom pagador de dividendos. Um radar de dividendos, né? Esse Brasil está mudando mesmo, Saravalli. Então, só para fechar essa pergunta, você citou o setor de construção civil, em especial a Cyrela, mas tem a MRV também. E citou os Usiminas entra. Usiminas. Dá para entrar como um possível player de dividendos ou é muito mais Ele é muito mais um player de alavancagem operacional e de upside. Assim, vai distribuir dividendos? Vai, não vai ser nenhuma maravilha, mas vai voltar a distribuir algo que há muito tempo não se via, um valor, de certa forma, relevante. Mas o dividend yield a gente está falando de 3%, 4%, algo... Na média, tem empresas melhores. Né? E o setor de energia e saneamento, tradicionalmente pagador de dividendos, tem alguma coisa que você está de olho? Alguma que... De uma forma geral, o setor é que a gente chama de assimétrico. Né? Tem muito upside para o setor, mas ele tem muito pouco momento. Assim, né? Então, não são empresas de alavancagem operacional, né? Dificilmente... no momento de euforia, você não vai querer sair comprando... energia. E ele tem muita influência também de política, né? De eleições. Né? Então, a gente viu recentemente a CEMIG voltando a andar, passou praticamente o ano inteiro de 2017 sem andar, agora com expectativa em relação à política local, né? Do estado de Minas voltando ao radar. Então, dependendo do ativo, pode ser que vale a pena correr o risco você montar uma posição, mas lembrando que não são ativos que não tem momento para a temporada de balanços, né? Pode ser que venha o resultado ou vai vir em linha dentro da expectativa, porque são reajustados por inflação, não tem muita oscilação nos resultados, né? De uma forma geral. Então, não são players para a gente carregar para essa temporada de balanço, mas realmente são players assimétricos que a gente pode ter uma política, principalmente eleições estaduais, aí sinalizando que esses papéis estão descontados, né? E a gente também tem privatização da Eletrobras, o setor vai estar em atenção em 2018, né? Mas para surfar a temporada de balanço não são os melhores papéis, talvez para diversificar uma carteira de dividendos, tem papéis ainda que são bons pagadores de dividendos, né? Mas não tem momento para os papéis se valorizarem como outras ações devem se valorizar. Legal. Bom, Saravalli, vou encerrar aqui a transmissão. Tem pessoal que já lê seu blog aqui, porque perguntaram de Trisul, eu sei que foi bem comentado, pelo menos no seu blog, no seu programa. O Rafael Piancastelli. Bom, para quem não conhece o trabalho de Saravalli aqui na Infomoney, toda sexta-feira, 11h40, tem o programa dele aqui na TV, o 30 Minutos para se Aposentar com Ações. E agora também tem o blog dele, que a gente já deixou o link do blog aí na transmissão do Facebook e da Infomoney, no chat da Infomoney TV, o açõespraseaposentar.infomoney.com.br. Para você que está chegando agora no mercado financeiro, acompanhar a temporada de resultados é bem importante, então fique de olho na Infomoney que a gente vai fazer toda essa cobertura que começa hoje, dia 29 de janeiro, com a Fibra. Saravalli, obrigado pela participação e a gente volta a se falar no desenrolar dessa temporada. Ótimo, combinado. Obrigado, Thiago. Espero que vocês tenham gostado e continuem aqui, porque agora já vai começar o Infomoney na Bolsa, a gente só vai dar um intervalo rápido e já começa o programa de fechamento. Tchau!